Irmãos e irmãs caríssimos, neste domingo que nos tocou celebrar pela data do calendário, a festa de todos os santos e santas de Deus, nos encontramos novamente diante da Palavra de Deus que nos interpela. Esta primeira leitura do livro do Apocalipse de São João vendo o fim dos tempos, o tempo da igreja que resta, diz que viu diante do trono de Deus, de pé, não sentados nem deitados, mas de pé, aqueles que foram considerados dignos de permanecer em pé diante de Deus. Notemos a grandeza deste gesto. Estar em pé significa estar de prontidão. Prontidão para cumprir a ordem de Deus. Este grupo, diz São João, perfazia o número de 144 mil. Alguém pode pensar, mas somente 144 mil vão estar no céu? Nós já temos 2000 e tantos anos de igreja. Será que o número dos santos já não fechou a conta? Acontece, queridos irmãos e irmãs, que aqui São João está falando, obviamente, para a mentalidade do seu povo. Os povos antigos consideravam o número 12 o número completo. As tribos de Israel eram em número de 12. Os discípulos, os apóstolos, foram chamados em número de 12 para evangelizar todas as partes do mundo. E então vem aqui a soma, 12 vezes 12, 144. E então ele diz 144 mil. Não quer dizer que apenas 144 mil pessoas vão para o céu. Quer dizer que esse número completo, pleno, de 12, é multiplicado por 12 e mais 1000, para dar uma ideia de um número imenso, um número que não se pode contar. É isso que significa estes 144 mil que comparecem diante de Deus, e o próprio Deus pergunta a João para ver se ele sabe quem são estes. E João, diante de Deus, diz: Tu que sabes, Senhor, tu podes dizer quem são. E o Senhor responde: são pessoas de todas as tribos dos filhos de Israel. São gente de todas as nações, tribos, povos e línguas que ninguém podia contar. Eles traziam vestes brancas, sinal da pureza da sua vida. Alguns traziam palmas na mão, símbolo do martírio que sofreram. E então o Senhor diz: estes são os que passaram a grande tribulação. Alguém pode pensar que fosse aqueles 300 anos no início da igreja, as grandes tribulações e perseguições. Também é isto. Mas a igreja é chamada a sofrer a grande tribulação, porque ela está conosco no mundo. E no mundo, diz Jesus, havereis de ter preocupações. Enquanto nós permanecemos aqui, haveremos de ter preocupações, haveremos de ter tribulações, haveremos de ter perseguições. A imprensa, de vez em quando, lembra de noticiar a morte de alguns cristãos pelo mundo. Foram mortos por ódio à fé. Foram mortos por ódio porque eles amavam nosso Senhor Jesus Cristo. Não foram apenas 4, 5 ou 6 neste ano, como a imprensa noticia. São centenas e centenas em muitos países. E nós que aqui não temos a graça de sofrer o martírio do corpo, ainda, logo mais o teremos, nós temos aqui uma graça que não é aproveitada por todos, que é a santificação pela perseguição que o mundo nos faz. Por isso o Senhor diz que a nossa mentalidade, o nosso modo de viver não deve ser igual ao do mundo. Nós não acompanhamos
festas, modo de vida do mundo, se queremos seguir o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Senhor nosso. Nós não vivemos como os outros, os pagãos. Quando nós vivemos como pagãos, nós não nos reconhecemos mais como cristãos. Nós até dizemos para alguma entrevista, para alguma coisa, que somos cristãos, mas na prática já não vivemos mais como cristãos. Nós já não vivemos o domingo, dia santificado do Senhor. O domingo, dia do Senhor, se tornou o dia nosso, da minha folga, da minha viagem, da minha festa. Já não é mais o dia do Senhor. Se fosse, nossas igrejas estariam lotadas até as ruas, todas as ruas ao redor, lotadas de cristãos querendo viver o domingo, dia do Senhor. E nossas igrejas, todos os dias abertas, lotadas de pessoas querendo estar próximas do Senhor, de ouvir a sua palavra, para aprender o caminho da santidade. Estes 144 mil, essa multidão que não se pode contar, uma multidão infinita, são os santos e santas de Deus que já estão diante de Deus. O número deles cresce ao infinito na medida em que nós nos somamos a eles. Nós os chamamos assim, que eles pertencem à igreja triunfante. Eles já não fazem mais parte da parcela que nós fazemos, a igreja militante, a igreja que luta. Estes santos e santas de Deus vão receber acrescentos no seu número de quantos ainda padecem no purgatório, que não saíram desta vida completamente santificados, mas buscaram viver a vontade e a palavra de Deus, e que por nosso auxílio das nossas orações, e amanhã temos um dia dedicado a isso, nós haveremos de rezar por eles, para que eles também alcancem a vida eterna. Estes santos e santas de Deus procuraram seguir aquilo que que São João nos diz nesta sua primeira carta. Caríssimos, vede que quão grande presente do amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E diz São João, e nós somos pelo batismo filhos de Deus. Há uma única forma de se tornar filho adotivo de Deus, pelo batismo. E estes filhos de Deus, que o mundo não conhece, significa, o mundo não os aceita, o mundo não os conhece, o mundo os persegue, e o mundo faz isto, o mundo e os mundanos, os pagãos fazem isto, porque não conhecem o Pai, não conhecem a Deus Pai. E então São João acrescenta, nós já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Quando cada um de nós comparecer diante de Deus, haveremos de saber o quão grande é esta dignidade. Pensem bem, a grande maioria de vós são o que nós chamamos leigos. Alguns de nós somos, como eu, sacerdote. Outros, além de sacerdote, receberam o sacerdócio máximo, o bispo, o papa. E, no entanto, diante de Deus, no dia que tivermos que comparecer diante dele, estas dignidades todas são menores, são nada, diante da dignidade a que todos nós fomos chamados a viver e ser filhos de Deus. É esta dignidade que é tantas vezes esquecida por nós. Nós somos filhos de Deus. Portanto, devemos viver como filhos de Deus e fazer obras dignas de nosso Pai. Jesus, nosso Senhor, insistiu isso em todo o seu ministério. Quando os fariseus, os doutores da lei,
Tantos outros no seu tempo o perseguiam e diziam que ele não era filho de Deus e que ele não era enviado por Deus. Ele dizia: eu mostro as minhas obras e as minhas obras são dignas de meu Pai. Onde estão as obras de vocês? As obras de vocês, ele dizia aos fariseus, doutores da lei e tantos outros, as obras de vocês procuram me perseguir, procuram me matar, procuram sempre colocar ciladas no meu caminho e afastar as pessoas do reino de Deus. Todos estes que fazem isto, não só no tempo de Jesus, mas até o final dos tempos, todos aqueles que procuram afastar as pessoas de Deus, aqueles que incitam os outros à morte, à destruição, ao mal, todos estes não são filhos de Deus. Diria Jesus, são filhos do demônio. Fazem obras do demônio que sua única intenção 24 horas é procurar matar, destruir e roubar. Então, enquanto nós estamos aqui no mundo, nós devemos nos afastar daqueles que obram as obras do demônio e procurar ser no mundo, no lugar onde estamos inseridos, onde vivemos, luz de Deus, filhos de Deus, fazendo obras dignas de nosso Pai comum. Quando ouvimos Jesus pregando as bem-aventuranças, o chamado Sermão do Monte, ele coloca essas categorias daqueles que estarão com Deus. Ele os chama bem-aventurados. Bem-aventurados significa felizes. Felizes não com a felicidade do mundo, mas felizes em plenitude. Esta felicidade em plenitude, certamente nenhum de nós já teve aqui na terra. Esta felicidade em plenitude nos aguarda quando chegarmos um dia ao céu, se assim formos merecedores. Mas então o Senhor nos dá caminhos para chegarmos. Fala dos pobres em espírito. Não é pobre de espírito. Pobre de espírito temos milhões. Pessoas pobres de espírito geralmente são filhos do demônio. Deus não é nada. Igreja não é nada. Fé não é nada. Esses são os pobres de espírito. Jesus fala pobres em espírito. Aquela pessoa que é desapegada de todas as coisas deste mundo e que usa as coisas deste mundo, as coisas necessárias, para crescer em santidade. Estes são os pobres em espírito. Pobres em espírito é uma expressão que Nosso Senhor utiliza também para simbolizar uma expressão muito antiga, muito conhecida do povo de Deus em Israel. Significa aquele homem, aquela mulher que sabe e vive como sabendo que só depende de Deus e de ninguém mais, e nem de si mesmo, que não coloca sua confiança em si mesmo, nem nos seus bens, nem nas suas coisas, nem na sua inteligência, nem na força de seus braços, mas coloca toda a sua esperança e toda a sua vida nas mãos de Deus. Esses são os pobres em espírito. Também o Senhor diz que no reino dos céus os aflitos serão consolados, os perseguidos, os mansos, aqueles que têm sede e fome de justiça. Esta sede e fome de justiça não é sede e fome de justiça para os nossos negócios terrenos, como muita gente interpreta muito mal. Ora, essas coisas deste mundo são passageiras e podem, se usarmos corretamente, servir para ir no céu, ou, se usarmos mal, não nos deixar entrar no céu. Não é fome e sede de justiça das coisas humanas, é fome e sede de justiça. Aquela justiça que o Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Significa viver segundo a lei de Deus. E tudo mais vos será acrescentado. Diz o Senhor também que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Quantas vezes os apóstolos nos insistem em suas cartas que no dia do juízo haverá um juízo sem misericórdia.
nota bem, sem misericórdia, para aqueles que não tiveram misericórdia. Portanto, o cristão é chamado a ser misericordioso com todos, até com o inimigo. E é por isso que nos é ordenado rezar pelos inimigos, rezar pelos que nos perseguem, para que recebam a luz de Deus e se convertam. Isso significa viver a misericórdia. Como eu quero ser julgado por Deus, assim eu devo julgar os demais. Esta é a chave. Talvez destas bem-aventuranças seja o critério que Nosso Senhor utilize com mais força no dia do nosso juízo. Ser misericordioso não significa ser apático. Há muita gente que quando morre, os parentes dizem: fulano não rezava, fulano não ia à igreja, fulano não dava testemunho de fé, mas ele não fazia mal para ninguém. Sempre digo, mosquito e barata, se não estiver na nossa casa, também não faz mal para nós. Ser apático não é ser cristão. Ser uma mosca morta não é ser cristão. Ser uma barata tonta não é ser cristão. O cristão posiciona-se diante do mundo e diz, a partir do critério de Nosso Senhor, sim ao que deve dizer sim e não ao que deve dizer não. E, portanto, a misericórdia significa entender o outro que ainda não alcançou este entendimento. Perdoar-lhe, mas também é obra de misericórdia buscar levá-lo à verdade, ao caminho e à vida que só se encontra em Nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o Senhor que os puros de coração, eles verão Deus face a face. Os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa de Jesus e da sua igreja, estes todos estarão no céu. E então diz Jesus: vocês serão muito felizes, vocês serão plenamente felizes, vocês serão bem-aventurados quando forem perseguidos, injuriados por causa de mim. Então vocês serão felizes. Antes de voltar ao Pai, Jesus diz esta frase de outra forma. Ele diz aos discípulos, aos apóstolos: não tenham medo do mundo, porque o mundo me perseguiu primeiro, e vai perseguir a todos vocês se vocês quiserem ser fiéis a mim. Portanto, na vida de um cristão, ou ele sofre perseguição e bate de frente com o demônio e com o mundo, ou ele está caminhando com o mundo e com o demônio. Recordemos isto neste dia. Estes santos e santas que estão no céu, todos eles procuraram viver as bem-aventuranças de modo perfeito. Todos eles procuraram viver a lei de Deus. Todos eles deram testemunho, seja um testemunho manifesto ou um testemunho silencioso da sua vida cristã. O céu não é uma república de estudantes. O céu não é uma democracia. O céu não é um campo aberto onde todos entram, qualquer um, só porque não fez mal para ninguém. O céu é para os filhos de Deus. Segundo, o céu é para aqueles que buscaram viver a vontade e a palavra de Deus. Todos aqueles que a Igreja nos propõe como modelos de santidade, um número impossível de contar, todos eles procuraram viver o Evangelho plenamente. Cada um no seu estado de vida. Nós vemos religiosos, religiosas, padres, bispos, povo, leigo, homens, mulheres, solteiros, casados, idosos, crianças pequeninos. A santidade é possível para todos. Os santos são chamados nossos irmãos, e eles são, porque todos eles foram batizados e já estão no céu. Procuraram viver uma vida plena. Nesta data em que celebramos todos os santos, para não esquecer nenhum, nós estamos celebrando aqueles que já estão no céu, mas também aqueles que já estão aqui entre nós e nós nem percebemos. Aquelas pessoas que procuram crescer, viver a santidade.
todos os santos e santas de Deus que rogam diariamente por nós, que apresentam as nossas súplicas, as nossas demandas, as nossas necessidades. Cada um de nós certamente tem uma devoção particular por um ou mais santos. Mas o modelo de santidade que todos estes que estão no céu, todos estes e todas estas que estão no céu, procuraram seguir de forma mais perfeita é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a santidade em pessoa. Em segundo lugar, podemos notar que todo santo e toda santa que nós já contamos no céu tiveram um amor entranhado, profundo por Nossa Senhora. Ela é o nosso modelo de santidade após nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a prova de que se Deus nos deu a ordem, e é uma ordem, que nós devemos ser santos como nosso Pai que é santo, não é uma escolha para o cristão ser santo ou não ser santo, é uma ordem. Nós temos a obrigação de sair desta vida completamente purificados de nossos pecados e desapegados de todas as coisas, para então merecer o céu. E se o Senhor colocou esta ordem no nosso coração, e se o Senhor colocou este desejo em nosso coração, lembremos que o Senhor não coloca ordens impossíveis de cumprir. E o Senhor não coloca desejos em nós impossíveis de cumprir. Diversas vezes na nossa vida nós vamos cair, pecar, nos afastar do caminho, diminuir em santidade. Mas para isso o Senhor colocou na sua igreja o sacramento da confissão, para nos reconciliar novamente com Ele. Nesse dia em que recordamos todos os santos e santas de Deus, coloquemos a nossa oração, agradecendo. Hoje é um dia de louvor e agradecimento. Agradecer a Deus que não nos deu uma ordem, sejam santos, e ficou por isso mesmo. Ele nos mostra, através dos santos e santas, que é possível chegarmos à santidade. Eles são modelos para nós, modelos visíveis, modelos que nós sabemos, se este meu irmão, que hoje está no céu, chegou a atingir tal grau de santidade, por que não eu? Quero recordar aqui que esta pequena meditação do por que não eu, fez uma vez um homem, um nobre guerreiro chamado Inácio de Loyola. Quando um canhão, uma bala de canhão atingiu sua perna e destroçou, enquanto ele estava no leito, convalescendo, ele que gostava de ler novelas e tantas outras frivolidades da corte, ele recebe uma vida de santos para ler, um desses livrinhos com a vida de alguns santos, e ao final ele se pergunta, se eles conseguiram, por que não eu? Santo Inácio de Loyola se torna obviamente santo, funda a Companhia de Jesus, os jesuítas, que evangeliza o mundo inteiro. A fé cristã chegou em nossas regiões, em nosso Brasil, graças aos filhos de Santo Inácio de Loyola. Vejam, um santo lá em meados de 1500, ele, de um homem frívolo, de um homem apegado às coisas do mundo, de um homem envolvido na riqueza, ele para e pensa, se estes meus irmãos na fé chegaram a ser santos, por que não eu? Queridos irmãos e irmãs, nós contamos com a graça de Deus, diariamente. E mais ainda, nós contamos com o auxílio de nossos irmãos e irmãs que já estão no céu, que rezam diariamente por nós, para que nós também um dia estejamos com eles. Para que todos juntos cheguemos um dia a contemplar Deus face a face e nos apresentemos diante de Deus em pé, vitoriosos. Que assim o Senhor nos ajude pela intercessão de todos os santos e santas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.